Então, partindo aqui para a nossa aula 6 sobre crescimento e desenvolvimento motor, nós vamos falar aqui hoje sobre os reflexos e estereótipos rítmicos do bebê. Então, vale ressaltar que os movimentos do bebê, os movimentos reflexos, são reações involuntárias do corpo a várias formas de estimulação interna, ou seja, são reflexos que o bebê não controla, que na maioria dos casos, ou seja, a maioria dos reflexos são efeitos subcorticais, ou seja, promovidos ali pelo córtex cerebral do bebê. Muitos reflexos inicial estão relacionados a sobre, um reflexo de sobrevivência primitiva. Então, entre o 9º e o 15º mês, após o nascimento do bebê, é registrado ali os reflexos posturais primitivos. Então, os reflexos são importantes para a sobrevivência. Eles ocorrem de forma involuntária e acaba que é uma forma do bebê reagir e de nós observarmos ali como o bebê se comporta e quais são as reações dele a partir de alguns estímulos que nós podemos desenvolver. Então, se nós pararmos para pensar aqui, os reflexos, eles são a primeira forma de movimento humano. E os reflexos do bebê, eles fornecem dicas fundamentais sobre o processo de desenvolvimento motor. Aquele processo inicial ali, sobretudo do indivíduo que está chegando ao mundo agora, recentemente. Então, as reações involuntárias, elas ocorrem por diversas mudanças a partir da estimulação, tanto pelo som, ouvido pelo bebê, quanto pelo tato, também quanto pela visão. Então, a partir ali do 4º mês de vida fetal, ou até o 4º mês de vida do bebê, a maioria dos movimentos são totalmente reflexos. Olha que coisa interessante. São movimentos reflexos. Então, ocorre ali no bebê, ocorre o estágio de coleta de informações, ou o que nós chamamos de estágio de codificação, que está relacionado à fase do movimento reflexo. Então, que fase é essa? Aquela primeira fase que ocorre ali na base da ampulheta de Gallaher, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, é um momento importante, faz parte ali das diversas fases que o indivíduo vai percorrer ao longo da sua vida e acaba sendo nós estarmos atentos a esse contexto de qual fase o indivíduo se encontra, sobretudo nessa fase inicial, faz toda a diferença para que nós façamos a compreensão do crescimento e desenvolvimento motor à luz dessas diversas fases. Então, aqui os centros cerebrais, eles adquirem o maior controle sobre o aparato sensório motor do indivíduo, sendo que o bebê ele torna-se capaz de processar informações com maior eficiência. Então, ali ele está no estágio de processamento de informações ou estágio de decodificação, conforme apresenta a nossa ampulheta. Então, podemos confirmar que os reflexos, os comportamentos reflexos do bebê são a fonte primária de coleta de informações durante o período neonatal. Então, o bebê ele age de forma involuntária, ele tem esses reflexos como se fosse uma espécie de radar, para que, de fato, ele consiga ali coletar, né, de forma primária, várias informações que estão relacionadas ali ao seu contexto de vida e também informações que fazem parte ali daquele cenário externo da onde aquele bebê está sendo estimulado. Então, é um mecanismo muito complexo, um mecanismo bastante interessante.
que cerca ali o indivíduo à luz do que nós estamos estudando no que diz respeito à aprendizagem, crescimento e desenvolvimento motor. Então, a literatura mostra que aparentemente há uma ligação, parece que há uma ligação entre o comportamento, reflexo do indivíduo, ou seja, o comportamento involuntário, há um movimento voluntário posterior. Então, é uma fase que antecede, que fomenta e que relativamente contribui para que o indivíduo avance para as demais fases. Então, aqui nós temos uma teoria de Eckert, lá de 1987, que nos relata e traz apontamentos sobre a teoria neuromaturacional. Então, o que esse autor quis dizer? À medida que o indivíduo se desenvolve, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo ao longo do processo, o córtex inibe algumas funções das camadas subcorticais e vai assumindo cada vez mais o controle neuromuscular. Então perceba, se no começo da vida o cérebro assumia o controle sobre várias ações ali dos movimentos do indivíduo, o próprio cérebro amadurece, matura, faz com que o indivíduo se desenvolva e dá espaço para que as regiões neuromusculares tomem conta ali do desenvolvimento do sujeito. Então, cada vez mais há um controle neuromuscular que não tem relação no sentido de ser um movimento reflexo. Ela não ocorre de forma involuntária. Cada vez mais ocorre de forma voluntária conforme o sujeito vai se desenvolvendo. Então, a interrupção dos comportamentos reflexos e o reforço para a aquisição de movimentos voluntários pelo bebê. Então, há uma interrupção desses comportamentos e o próprio organismo do sujeito, a partir dos estímulos e daquela vivência, da maturação, do desenvolvimento, ele acaba fomentando ali a aquisição de novos movimentos, sobretudo voluntários, que vão fazer parte ali da vida do sujeito. Então, nós temos aqui, nós comentamos em aulas anteriores, a teoria dos sistemas dinâmicos. Então, essa teoria, ela defende que a neuromaturação serve de restrição ao desenvolvimento e é apenas um dos muitos limitadores. Então, proporções corporais, mielinização insuficiente, peso corporal, força muscular desse sujeito, ou uma série de condições ambientais inibem ou promovem a progressão da fase reflexiva para a fase do movimento rudimentar do desenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Os nossos sistemas, eles são dinâmicos, eles se autorregulam. Percebam que a gente sai do contexto reflexo, sobretudo nesse momento inicial em que nós preservamos a sobrevivência e aparentemente avançamos ali para uma outra fase que está relacionada à fase do movimento rudimentar. Mas nós observamos nas aulas anteriores e nesse nosso discurso que há um conjunto de fatores que tem relação ali com todo esse processo. Então, peso, né, a própria questão da força muscular, peso, alimentação, as condições ambientais, que são fatores essenciais para esse processo. Lembrando que o ambiente ele influencia diretamente no desenvolvimento do sujeito. Então, independente de como esse sujeito ele é estimulado, de como ocorre a vivência ali do estilo de vida dele nesse primeiro momento, ele vai se desenvolver em alguma medida, mas quanto mais
direcionado, específico, adequado para o contexto corporal e para o contexto de desenvolvimento do sujeito, ele terá sucesso no desenvolvimento de uma fase para outra. Então, é bastante interessante a gente pensar nesses sistemas que são dinâmicos. E que a gente, desde a nossa idade lá inicial, o início da nossa vida, novamente repetindo até a morte, nós estamos progredindo continuamente. Progredimos em direção ao refinamento das nossas habilidades, progredimos em direção ao conjunto de habilidades que são especializadas, sobretudo pelo fato de nós estarmos adquirindo várias habilidades, vivências e potencialidades. E, teoricamente, conforme nós vamos evoluindo, mais habilidades nós temos ali ao longo das nossas vidas. E o interessante aqui é que o comportamento reflexo do bebê pode ser utilizado como uma ferramenta diagnóstica efetiva para avaliar a integridade desse sujeito. Para avaliar a integridade do sistema nervoso central desse bebê. Então, existe um conjunto de manobras e de técnicas que, no primeiro momento, os especialistas da área da saúde, os médicos, enfermeiros, eles conseguem aferir minimamente como se dá os reflexos, como se dá aquele comportamento do indivíduo. Percebendo também no primeiro momento se aquele indivíduo ao nascer, se aquele sujeito ao vivenciar os primeiros momentos de sua vida, corresponde a um padrão básico comum a todos os indivíduos. Então, em linhas gerais, se algum reflexo estiver ausente, irregular ou desigual, suspeita-se inicialmente que o sujeito tenha uma disfunção neurológica. Então, é um processo interessante. É como se os profissionais testassem aquele sujeito no primeiro momento. E a partir dos resultados que ele apresenta, dá para se ter uma primeira impressão se aquele sujeito tem uma disfunção ou não. Então, percebe-se aqui que a ausência de movimentos reflexos normais ou da continuação prolongada de vários reflexos, além dos seus períodos normais, faz que os profissionais tenham aí essa suspeita sobre algum dano neurológico. Então, esse dano ele pode ser causado por diversas questões. Desde o período gestacional, em que o indivíduo ele pode ter sido acometido por algum processo ou alguma doença, alguma irregularidade, após o nascimento, durante o nascimento, enfim, em virtude de ser um sistema complexo, mas também de ser bastante sensível, algum tipo de problema pode acometer o sujeito no início ali da sua vida. Então, nós temos aqui um direcionamento voltado para o comportamento reflexo e o movimento voluntário. Perceba, estamos subindo a ampulheta de Gallahan. Eu saio do reflexo, vou para o voluntário. Então, aqui eu tenho uma série de direcionamentos que apontam. Então, aqui, ó, no início da vida, o sujeito ele tem uma posição supinada, a barriga está para cima, né, baseada em uma flexão do corpo e em nível extremamente baixo de exigência. Então, ele está sendo segurado pelo profissional de saúde, ele apresenta ali aquele comportamento motor, barriga virada para cima, olhando, na realidade ele não tem a maturação dos olhos para perceber de fato quem está segurando ele ali, ele faz um movimento involuntário para se manter sustentado. Outro ponto aqui, interessante, é que a partir de mais ou menos ali 6 semanas de vida, o bebê começa a desenvolver a habilidade de manter a cabeça ereta, sustentada ali por uma posição vertical. Então perceba, ele começa a desenvolver ali essa habilidade
de controlar a sua própria cabeça e de se manter-se sustentado minimamente. Está ali no colo da mãe, segurando ali, ó, a fralda, e ele começa a ter esse desenvolvimento, que é algo que segue lembrando, segue uma sequência universal, mas que vai variar de sujeito para sujeito. Então, mais ou menos ali, nas 8 semanas, o bebê começa a desenvolver as habilidades de levantar-se na posição pronada. Então, o bebê, nesse caso ali, permite ao bebê desenvolver estratégias de extensão para ser capaz de levantar a cabeça e o pescoço. Então, se ele estava no momento supinado, lá no início da vida, por não ter esse desenvolvimento, ele avança e logo consegue vivenciar a posição pronada. Então, ele está ali apoiado na cama, na maca, enfim, numa região ali, sendo acompanhado por um especialista, e ele faz essa posição pronada, levantando ali minimamente a cabeça. Então, essa região do pescoço ali, da cabeça, enfim, essa musculatura, ela começa a ser desenvolvida, o que faz com que o bebê tenha essa possibilidade ainda mais arrojada. Então, aqui, os médicos, eles conseguem fazer uma série de diagnósticos, conforme eu comentei, para perceber se há algum distúrbio no sistema nervoso central do sujeito. Então, cada padrão de movimento, se nós observarmos ali a ampulheta de Gallagher, serve como uma espécie de degrau que ajuda a construir uma postura correta, que ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, na mobilidade, na estabilidade do sujeito e alinhamento, permitindo o movimento para o próximo nível. Então, perceba sempre de forma em tom de evolução. Então, mais ou menos ali nas 6 semanas. Lembrando que, apesar de ser um direcionamento universal, isso vai variar de sujeito para sujeito, esses valores são aproximados. Mas aqui, ó, por volta de 6 semanas, ele começa a desenvolver a cabeça e o pescoço, a musculatura. 8 semanas ele vivencia a base pronada, levantando a cabecinha. Então, ali por volta da 18ª semana, varia de 3 a 18ª, ele consegue fazer um rolamento. Então, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. Entre 2 e 7 meses, ele está passível de agarrar o objeto. A partir dos 7 meses ali, ele começa a sentar, ele sustenta, gera uma base de apoio, de 4 apoios ali, para que ele avance para um eventual engatear. Então, ele está fortalecendo a musculatura ali, o tônus muscular, quadril, pescoço, os braços minimamente, até o momento que ele começa a engatear. 8 meses, ele consegue fazer uma base ajoelhada ou meia ajoelhada. Olha só como o indivíduo ele vai crescendo. Ele vai fortalecendo a sua musculatura até ficar em pé e começar a caminhar. Então, por volta dos 9, 16 meses, ele consegue esse feito que é tão interessante para quem é pai, para quem tem uma criança próxima aí da sua família, que é o ápice e que todos nós ficamos muito felizes e que mostra aparentemente que aquele indivíduo ele está se desenvolvendo conforme prevê essas teorias do crescimento e desenvolvimento motor. Então, essas semanas, esses períodos, eles são aproximados, mas nos dão uma base inicial do que acontece no que diz respeito à sequência neurodesenvolvimental daquele indivíduo.
Então, existe aqui também uma série de protocolos, de teorias, de literaturas que ajudam no que diz respeito ao desenvolvimento da estabilização e também do conjunto de funções que estão relacionadas a essa função motora. Então, aqui eu tenho um material aqui da Rehabilitation Practice School, que mostra aqui um protocolo que é feito ali com o bebê, sobretudo para ajudá-lo nesse desenvolvimento inicial. Então, é aquilo que a gente vem comentando, que tem relação com o desenvolvimento e estímulo. Então, ele está num ambiente propício, recebendo os estímulos adequados, aparentemente, ele terá um desenvolvimento também adequado. Então, diferente de alguns contextos em que a família não estimula como deveria, por diversos fatores, seja falta de conhecimento, ou até por questões sociais, ou por não querer, por imaginar que o sujeito vai se desenvolver. Nesse caso, eles aplicam esse protocolo, que é apenas um exemplo do que pode ser feito ali para o desenvolvimento das crianças, do bebê sobretudo. Trouxe esse exemplo aqui para que você compreenda minimamente, mas é bem provável que existem outros vários descritos na literatura, sobretudo se nós pensarmos aqui nesse contexto de desenvolvimento. E cada dia que passa está mais moderno, com estudos que são publicados em diversas revistas, livros e assim sucessivamente. Então é possível suspeitar de disfunção neurológica quando pelo menos uma dessas condições surge. Então, o reflexo ele vem como um estímulo primitivo, mas ele tem que desaparecer. Ele deveria desaparecer ao longo desse desenvolvimento. Então, aqui é a permanência de um reflexo, além da idade, em que ele deveria ser inibido pelo controle cortical. Então, pode ser que algum reflexo específico ele permaneça. Ou ainda a ausência de um reflexo. Os médicos percebem que, ao estimular o bebê, ele não responde como deveria, então, a ausência. As respostas, elas são desiguais a um determinado contexto de teste de reflexo. Então, nós percebemos ali que segue uma sequência, uma espécie de escada de desenvolvimento, mas pode ser que algum reflexo ele falhe ou esteja ausente, o que acaba comprometendo ali a saúde do bebê. Ou também ainda respostas que elas não são compatíveis, elas são fracas demais ou fortes demais. Então, isso também pode ser percebido como uma eventual disfunção neurológica desse sujeito. Então, os reflexos primitivos estão estreitamente associados com a obtenção de nutrição e proteção do bebê. Então, como o bebê ele ainda está iniciando ali sua vida, o seu próprio sistema complexo ajuda ele a se proteger e ajuda ele a buscar a nutrição adequada para a sua vida. Eles surgem durante a vida fetal e persistem até o primeiro ano de vida. Então, seus reflexos ele tem uma duração volátil, é rápido. Então, existem vários tipos de reflexos existentes que têm como objetivo ajudar o bebê a se movimentar e viver ao longo desse início de vida, que é um dos principais desafios, sobrevivência. Então, reflexo de Moro, eu tenho aqui, e de alarme, reflexo de busca de sucção, em que ele busca ali um movimento específico para sugar o peito da mãe, reflexos mãos na boca, reflexo de pressão palmar, reflexo de Babinski, pressão plantar, reflexo tônico, assimétrico e simétrico do pescoço. São vários tipos de reflexos que são percebidos ali no bebê.
Vou abrir esse vídeo aqui para mostrar esse exemplo de reflexo que faz parte ali do contexto de vida do bebê. Vou passar aqui, colocar um vídeo que ele é um pouco menor para facilitar a visualização. Depois a gente consegue ver esse aqui, que é o reflexo de Moro. Então o bebê ele é solto, ali ele está sendo segurado por um adulto e ele leva uma breve queda, obviamente sem machucado. Ele levanta as mãos, demonstrando uma espécie de susto ali, ó. Perceba, esse movimento, esse reflexo de Moro é um reflexo primitivo que acomete o bebê e que é um dos testes para se verificar se o bebê está, teoricamente, tendo o reflexo como deveria. Vamos abrir aqui esse outro vídeo. Você pode digitar no Google, no YouTube, posteriormente, e perceber como esses reflexos ocorrem. Existem vários livros disponíveis na internet. Então aqui, ó, ele está dormindo, ele vai ser estimulado. Olha lá, ele tomou uma espécie de susto. Ele ativou aqui ó, o seu reflexo ao receber o estímulo do adulto. Olha lá, novamente. Perceba a importância do estímulo e dos reflexos para a sobrevivência. Aqui são vários estímulos que vão sendo ofertados para a criança. Existem vários deles. Aqui o reflexo tônico cervical, em que se movimenta o bebê para um contexto específico e ele vai reagindo conforme o estímulo do adulto. Flexão, extensão de punho. Olha lá, ele segura o dedo do adulto conforme ele vai sendo estimulado. E existem vários aqui, cujo exemplo que eu mostro a você, que são essenciais e que ajudam a entender minimamente quais são os reflexos do sujeito. Então, reflexos posturais, eles lembram movimentos voluntários posteriores. Eles permitem de forma automática que o indivíduo mantenha a posição ereta em relação ao seu ambiente. Então, é muito interessante essa questão do reflexo. Vou voltar aqui para o slide, ele saiu. Mas perceba ali a importância de estimular o sujeito, de verificar os traços iniciais do reflexo, para que se saiba exatamente como se consta a saúde daquele bebê. E o mais interessante, conforme a gente vai aprendendo sobre esses reflexos primitivos, a gente tem mais elementos para perceber o quanto é interessante essa máquina humana, né? E como ela nos responde à altura conforme nós vamos estimulando. Então, isso é muito interessante, muito gratificante para nós que somos profissionais da área do movimento. Então, os reflexos de endireitamento labiríntico e óptico, que percebe a manutenção da cabeça ereta em posições diversas, reflexo de flexão, manutenção da posição ereta do corpo, tudo isso vai acontecendo com o bebê.
Reflexo de paraquedas, a extensão do braço para amortecer uma possível queda. Esse aqui é muito interessante. Então, se você segurar o bebê a uma determinada altura com as suas mãos e fornecer uma pequena queda de alguns centímetros, ele vai abrir as mãos como se estivesse saltando de paraquedas. Também é um reflexo involuntário em que ele está se preparando para uma eventual queda. O próprio corpo perceberá, opa, vou cair, vou me preparar aqui para que eu não sofra maiores danos. Reflexo de endireitamento do pescoço e do corpo. Então, conforme mostrei no vídeo anterior, o próprio corpo vai se corrigindo conforme o alinhamento da cabeça. Isso também é um reflexo automático para a maioria dos sujeitos. Reflexo de engatinhar. Então, assume-se a posição de engatinhar após a pressão da sola dos pés. Então, é interessante. O indivíduo está ali com a barriga para baixo, o profissional, ou você, pai, mãe, enfim, pressiona os pés do sujeito, né, a sola ali dos pés, ele vai fazer esse movimento de engatinhar. O marcha automática é um dos mais interessantes, em que você sustenta o corpo do bebê, coloca ele na posição vertical e ele vai tentar caminhar. Então, tem gente que fala, é muito interessante esse reflexo ao percebermos. E tem pessoas que falam, ah, nossa, ele é muito inteligente, é um milagre, ele já está andando. Já vi muito caso desse. E não é milagre, é uma questão científica do próprio corpo. Ele está sendo estimulado e ele vai reagir daquela maneira, fazendo aquela marcha automática. Ele não começou a andar, mas ele se comporta em forma automática no que diz respeito a essa questão da marcha automática. Reflexo do nadar. Então, o indivíduo está na posição pronada na água. Então, o bebê ele apresenta movimentos rítmicos de extensores e flexores dos braços e das pernas. Então, ele está sendo estimulado, ele vai reagir conforme aquele estímulo. Então, por isso a importância de vários exercícios na água ou fora da água, com total cuidado para estimular o desenvolvimento do bebê. O estereótipo ritmos do bebê fornece indícios de que o desenvolvimento motor é um sistema auto-organizado, empenhado em aumentar o controle motor. É aquilo que nós estamos falando, auto-organização, dinamismo, e o próprio sistema vai se adequando conforme as necessidades a partir dos estímulos que recebe. O estereótipo ritmo são comportamentos rítmicos realizados repetidas vezes, de forma espontânea pelo bebê. Entende-se por comportamentos que ocorrem em diversas ocorrências. Eles ocorrem ao longo de toda essa trajetória inicial de vida. Então, lá em 79, 81 e 96, o Teller observou e catalogou os 8 estereótipos ritmos dos bebês normais ali a partir das 4 semanas em um ano de idade. Então, ele observou pelo menos 47 comportamentos que dizem respeito a estereótipos, ritmos. Isto é, são vivências feitas pelo bebê. Então, ele tem ali vários movimentos voltados para a perna, movimentos para o torso, movimentos dos braços, das mãos e dos dedos, movimentos da cabeça e da face. Esse autor conseguiu catalogar. Movimento de pernas e dos pés são os mais comuns, que ocorrem ali entre 24 e 32 semanas de idade. Braços e mãos também eram bastante comuns, mas seu pico acontecia um pouco mais tarde. Mas, mesmo assim, ocorriam esses movimentos. Os estereótipos do torso são menos frequentes do que os movimentos das pernas e dos pés e dos braços e das mãos. Nas posições sentada, ajoelhada ou de pé, tendem a apresentar um pico mais tarde do que os outros. Então, os reflexos primitivos, só para que nós façamos uma reflexão, eles são controlados pelas camadas cerebrais subcorticais. É primitivo, é o início de tudo. Reflexo primitivo ou postural são observados e pode ser entendido como indício de controle subcortical. Então, é aqueles exemplos que nós visualizamos. Os reflexos têm a função de ajudar o recém-nascido a garantir a nutrição e a necessária proteção para a sua vida. Então, não é possível determinar se existe uma relação direta entre o comportamento reflexo e o movimento voluntário posterior. Porém, sabe-se minimamente que há uma ligação, sobretudo em virtude da maturação. O indivíduo aprende minimamente algumas competências, vivências,
e posteriormente isso irá ajudá-lo em alguma medida no seu desenvolvimento ao longo da vida. Então, espero que você tenha se apropriado dessa aula. Reveja, pesquisa no Google aí os reflexos primitivos em que os bebês vivenciam para você ver uma série de variedades de imagens que vão te ajudar a compreender melhor esse fenômeno. Até a próxima aula.